Benvenuti a tutti per questa seconda conversazione qui in Fondazione Querini Stampalia. Ringrazio per questa splendida ospitalità che da anni appunto portiamo a Venezia. Incroci di Civiltà e Fondazione Querini Stampalia, veramente un connubio che appunto si celebra ogni anno, e ringrazio davvero per questa ospitalità che rende Incroci di Civiltà appunto una manifestazione di Venezia e per Venezia. Siamo partiti dall'Iran questa mattina e come sempre i risvolti politici emergono, è inevitabile credo, e come dire, il sapore che mi resta di queste conversazioni, di questi luoghi meno conosciuti, li conosciamo per la cronaca appunto, è la ricchezza di incroci di civiltà nell'aprire queste finestre, nel sentire dalla viva voce di chi vive queste situazioni appunto come il mondo sia fatto di tante modalità diverse appunto di intendere la vita, la comunità e la scrittura. Proseguiamo quindi spostandoci di chilometri, ci spostiamo in Brasile e ci spostiamo in Brasile con Tatiana Salem Levy che sarà ospite di BET Venezia, è uno degli autori in residenza. Sapete che il progetto della residenzialità degli scrittori è un progetto che sta a cuore a Incroci di Civiltà, che trova sempre modi per avere gli scrittori che rimangono in città. Ringrazio la collega Vanessa Castagna del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati per appunto aiutarci nell'esplorare il lavoro di Tatiana Salem Levy. Allora, buongiorno a tutti. Noi inizieremo con la lettura di un brano scelto dall'autrice che però vorrei introdurvi brevemente. Tatiana è stata considerata una delle, cioè tra i 20 migliori giovani scrittori brasiliani del momento e una delle 25 donne che stanno facendo la letteratura brasiliana contemporanea. Ha diversi racconti pubblicati, 3 romanzi, di cui 2 tradotti in italiano, anche se in questo momento di difficile reperimento. Scrive anche racconti per l'infanzia e poi magari avremo modo di esplorare qualche altro aspetto della sua molteplice creatività. Nella nostra conversazione parleremo in portoghese con 2 accenti diversi, quindi sarà un doppio dialogo e lascio la parola a Tatiana che ci farà viaggiare con il suo testo. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Antes de começar a leitura, eu queria agradecer à organização do festival por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que qualquer está sempre feliz em Veneza. E quando se vem ainda por cima falar de literatura e residir aqui para escrever, então aí eu acho que uma alegria ainda maior.
E queria agradecer a presença de vocês aqui num sábado de manhã com um sol desses lá fora. E eu vou ler um trechinho que é o início da segunda parte do meu segundo romance, que se chama Dois Rios, em italiano Due Fiumi. E esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira é contada pela Joana e a segunda parte é contada pelo Antônio, que é o irmão gêmeo da Joana. Então, eu vou começar pelo início da segunda parte. Quem fala é o Antônio. Ao esticar o braço, percebi que você não estava na cama. Era de madrugada e, como de hábito, você tinha ido à pesca com seu pai. Uma fina corrente de ar fresco, quase frio, atravessava a porta do quarto. Escutei o vento que assoprava ao longe e me pareceu irreal estar aqui, no cume de uma montanha, acordando todos os dias no vazio ainda morno deixado pelo seu corpo. Normalmente, eu acordava logo depois de sua saída e voltava a dormir. Mas naquela noite, um impulso inusitado me levou até a varanda, o breu dominando a paisagem, mar e céu se fundindo no mesmo negrume. Não havia sinal de lua. Abaixo de mim, as ondas estouravam sobre os rochedos, compondo o único branco da noite. De repente, uma pequena embarcação se afastou da costa, cruzando o horizonte. Duas lamparinas iluminavam o material espalhado pelo barco e vi que você estava circulando em busca de alguma coisa. Em seguida, retornou ao leme, afastando-se cada vez mais da terra firme. A imagem era bonita e me imbuía da certeza de ter feito a coisa certa. Nada poderia ter sido melhor do que seguir você. Lembro-me de pensar que eu era um homem de sorte, o acaso sempre ao meu favor, encaixando os acontecimentos um no outro como uma lógica que lhes dava um sentido natural, quase inerente. Acompanhei com o olhar o barco que se apartava, permaneci na mureta até perdê-lo de vista e o horizonte a recobrar sua uniformidade negra. Estava sorridente, uma espécie de plenitude me inflava o peito. Como de costume, vivi aquele instante sem imaginar o que estaria por vir. Uma vez o barco fora do meu alcance, a moleza terminou por me vencer e voltei a me estender na cama, sobre os lençóis que ainda guardavam seu cheiro. Enquanto o sono dava seus primeiros sinais, mas ainda não me derrubava, pensei que eu logo desceria as escadas do vilarejo para me encontrar com você na praia, como fazíamos quase todas as manhãs. Naquele momento, não me passava pela cabeça que você pudesse não voltar. Nem quando acordei, me levantei, tomei café, nem quando cruzei com a sua mãe no caminho até a praia. Só quando seu pai balançou a cabeça de um lado para o outro, a dizer não, é que comecei a pensar que talvez, sua partida não tivesse regresso. Então, vamos começar a partir deste trecho, tirado de Dois Rios, seu segundo romance, que é a história de dois gêmeos. Portanto, Dois Rios é o nome do vilarejo, mas ao mesmo tempo descreve este duplo percurso, digamos, duas personagens que seguem na vida de forma diferente a partir de certo momento. No trecho que a Tatiana leu, surge o tema da perda e a morte, ou a possibilidade da morte, que é um tema constante, até agora, pelo menos na sua narrativa, às vezes até só como pressentimento da morte, mas essa sensação que pode haver algo fatal de um momento para o outro. Numa outra entrevista sua, ouvi que comentou que este é um tema, uma pequena mania, uma obsessão temática. Não sei se ainda concorda com essa definição, que, enfim, remonta já há um tempo atrás. Eu gostava de saber se é verdade, se realmente o tema da morte e da perda se configuram como uma pequena obsessão na sua escrita. Bem, acho que a morte é uma obsessão de todo escritor, na verdade, ou até de todo ser humano, eu diria, né? Acho que toda literatura, toda prosa ou poesia, de alguma forma, traz a morte como tema. E eu acho que, num certo sentido, escrever
é um pouco uma tentativa de driblar a morte, como se a gente quisesse, como se o escritor quisesse enganar a morte, como se por algum momento a gente tivesse a sensação de que a gente poderia ganhar da morte. Um pouco, às vezes eu tenho a sensação um pouco como uma criança quando está jogando um jogo e no meio do jogo ela se dá conta de que ela vai perder, não tem como. E de repente ela joga o tabuleiro do jogo, fica irritada. E eu acho que escrever é um pouco isso, jogar o tabuleiro do jogo e se revoltar contra o fato de que nós no fim nós vamos perder. Então, de fato é uma constante assim no que eu escrevo. A morte, pelo menos até agora, sempre surgiu muito mais como um medo da perda do outro do que a minha própria morte. Acho que o medo da nossa própria morte vai chegando conforme a gente vai envelhecendo, né? Mas no início o medo é muito mais o medo de perder alguém, porque a gente não acredita na própria morte, né? Eu acho que a minha infância inteira, a minha adolescência, acho que até hoje eu tenho um pouco essa sensação de que eu sou imortal, mas aí você vai envelhecendo um pouco e vai ganhando um pouco essa sensação da mortalidade. Então, sempre o que me assustava mais era perder o outro, né? Como lidar com essa perda. E acho que a morte do outro, ela traz sempre uma sensação também de que o outro vai voltar. Pelo menos é assim que eu vivo as minhas mortes pessoais, assim, a morte de pessoas próximas a mim. Então, essa cena do Antônio, que está numa praia, na Córcega, num pequeno vilarejo, e a Marie-Ange, que é essa francesa que aparece para os gêmeos, quando ela vai embora no barco, e depois ele passa a segunda parte inteira à espera desse retorno, né? Então, a segunda parte do romance é essa espera pela pessoa que partiu. No caso, não necessariamente morreu, né? Mas acho que essa questão da espera do retorno também é uma questão que me interessa bastante, assim. Até quando eu estava escrevendo esse livro, na verdade é um livro que surgiu porque eu queria falar de 2 lugares. Eu queria falar de 2 rios e eu queria falar da Córcega. Então, e são 2 ilhas, diferentes. E são 2 vilarejos no livro, que são 2 vilarejos fantasmagóricos, eu diria, que tem uma questão assim de uma vida que já existiu lá e que agora são os vestígios desses lugares, né? 2 Rios é um vilarejo na Ilha Grande, que é uma ilha no estado do Rio de Janeiro, onde na época da ditadura militar no Brasil havia um presídio de segurança máxima, e era um presídio que misturava prisioneiros comuns com prisioneiros políticos, e foi um vilarejo que foi criado só para dar conta desse presídio. Então, quem morava nesse vilarejo eram os policiais ou as pessoas que trabalhavam no presídio, cozinheiros, faxineiros, e depois, na década de 90, esse presídio foi implodido, e as pessoas foram saindo de lá aos poucos. Hoje em dia, mora muito pouca gente lá, e quando você faz um passeio pelo lugar, que foi, na verdade, o que me motivou a escrever esse livro, a coisa dos vestígios que você encontra nessas casas, das eras que vão subindo pelas paredes. Me lembro de ter visto uma máquina de escrever muito antiga, assim, na mureta de uma casa. Então, é muito simbólico, né? É simbólico de um tempo que já passou, é simbólico da morte, de alguma forma. E na Córcega foi a mesma coisa. Eu me lembro de passar por vilarejos muito pequenos, em que só tinha gente muito velha vivendo, em que já não havia jovens, os jovens todos tinham partido. Então, eu quis falar sobre esses 2 lugares, e na altura eu li muito sobre muitos textos. Eu só lia literatura que se passasse em lugares de praia, em lugares que tivessem a ver com o mar. E existem as cantigas de amigo, que são umas cantigas medievais, portuguesas e ibéricas, na verdade, e que estavam sempre cantando essa possibilidade do retorno. Então, a maioria dessas cantigas eram as mulheres
conversando com o mar, pedindo para o mar trazer de volta os seus amigos, os seus amantes, namorados, maridos, que partiram e que ainda não tinham voltado. Então, acho que essa parte do Antônio é um diálogo muito forte com essas cantigas medievais, mas eu quis inverter o papel. Em vez de colocar a mulher lá sentada esperando, coloquei o homem de castigo. E esperando e conversando com o mar. Sim, o tema do regresso também é uma constante muito interessante. Aliás, intimamente relacionado depois com a questão da memória. E nos seus romances observa-se esse tema de várias formas. No primeiro romance, A Chave de Casa, há a viagem da protagonista até Esmirna, na Turquia, à procura da casa que tinha sido do avó, mais tarde emigrado para o Brasil. No caso de Dois Rios, também Joana, para começar a viver a sua vida, a projetar-se para o futuro, sente a necessidade de ir primeiro visitar Dois Rios, onde ainda existia a casa dos avós maternos. Gostaria que falasse um pouco desse tema das origens, da importância de reencontrar as origens e a reconstrução também da memória, que poderá ser uma memória fragmentada, inclusivamente. Então, junto com a obsessão da morte, pela morte, vem a obsessão pelos fantasmas. E escrever, para mim, é uma forma de conversar com os fantasmas, sejam os meus fantasmas pessoais, os fantasmas da literatura ou os fantasmas da história. Então, assim, acho que todos os meus personagens dos romances que eu escrevi, que não foram muitos, foram só 3, eles têm pais, eles têm avós. Às vezes eu até leio romance de outros autores com personagens que não têm família nenhuma e morro de inveja, porque todos os meus personagens têm família, né? Então eu tenho essa obsessão pelo que veio antes daqueles personagens, pelo que veio antes de nós, né? Então, assim, porque o passado, para mim, na verdade, ele é hoje, né? Ele é aqui, ele é agora. Então, só que o passado é hoje em forma de memória. Então, eu trabalho muito mais com a memória do que, por exemplo, com uma reconstrução histórica dos fatos, né? Os meus romances, eles são bastante fragmentados, têm uns capítulos curtos e eu não tenho esse desejo mesmo de recontar a história em detalhes, como é que os fatos aconteceram, mas de trabalhar com pequenos flashes, de trabalhar com a memória, que na verdade é muito diferente porque passa pela subjetividade a memória sempre, né? E eu acho que talvez uma diferença assim entre trabalhar com a história e trabalhar com a memória seja que, em certa medida, trabalhar com a história é escolher mais, né? Sobretudo, você escolhe. E trabalhar com a memória, sobretudo, você é escolhido, né? É a memória que escolhe como que ela vai aparecer, em que momento que ela vai aparecer. Até no meu terceiro romance, que se chama Paraíso, que eu acabei de publicar no Brasil, tem um momento em que a personagem ela se pergunta: mas por que a gente se lembra de determinadas coisas e não se lembra de outras? E não necessariamente as coisas que a gente se lembra são as mais importantes. Às vezes a gente se lembra de coisas que não têm importância alguma. Por exemplo, eu estava pensando nisso outro dia, uma anedota assim, pessoal, sem grande importância, mas eu me lembro quando eu era criança, assim, sei lá, talvez tivesse uns 7 anos de idade, no Rio de Janeiro, um dia eu estava saindo da escola e minha babá veio me buscar, babysitter, para me levar para casa. E estava muito calor, assim, muito calor e muito úmido, como costuma ser no Rio de Janeiro. E então eu perguntei se ela podia comprar um picolé para mim. E aí a gente parou numa padaria e o dinheiro só dava para comprar um picolé de fruta, né, que é sempre o mais barato. E aí comprei um picolé de limão. E eu me lembro que eu morava no alto de uma ladeira e da gente subindo essa ladeira e eu
comentando que eu queria um picolé de chocolate, que eu não queria um picolé de limão, e ela dizendo que em vez de eu falar isso, eu devia falar mas que bom que eu tenho um picolé de limão, que o picolé de limão refresca. Enfim, e eu me lembro disso, acho que todas as semanas da vida. Agora, assim, por que eu me lembro dessa história e não me lembro de outras que certamente tiveram muito mais importância, eu não sei. E é isso que me interessa na escrita, uma possibilidade de encontrar um sentido para esse picolé de limão, para esse diálogo, por que esse diálogo não vai embora, por que fica comigo. E A Chave de Casa foi um livro que é o meu primeiro romance, foi um livro que surgiu disso, assim, que surgiu mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a escrever, que eu passei por um momento na vida assim que eu sentia dores inexplicáveis assim no corpo, muita dor, eu não conseguia sair da cama, assim, passei, sei lá, 2 anos assim nessa situação. E aí um dia eu quis entender o porquê daquele corpo, e aí aquele corpo paralisado de alguma forma acabou se tornando o corpo, não mais o meu corpo, mas o corpo da personagem. E escrever foi um pouco uma forma de encontrar um sentido para essas coisas que vão surgindo, porque enquanto eu estava na cama, eu ficava pensando, mas a minha família é uma família que sempre teve que sair tanto, teve que se mudar tantas vezes, que eu venho de uma família de judeus portugueses que foram expulsos de Portugal na época da Inquisição e foram para a Turquia. Depois, os meus avós saíram da Turquia, foram para o Brasil. E durante a ditadura militar, meu pai era do Partido Comunista, então os meus pais tiveram que se exilar e foram para Portugal. Então, esses vários movimentos de saída, de abandono de uma casa, de um lar para encontrar outro, e de repente eu ali na cama, sem conseguir sair do lugar. Então eu achei que aquele corpo, na verdade, não era um corpo só meu, era um corpo que tinha uma história e que tinha a ver com a história dos que tinham vindo antes de mim. Então escrever era fazer estabelecer um diálogo com esses fantasmas, né? Então, e os personagens, a Joana e o Antônio, eles têm isso também. Eles precisam voltar ao passado, entender o que aconteceu com os pais, entender o que aconteceu com os avós, entender o que aconteceu com eles mesmos, quando eram crianças e perderam o pai, para eles poderem seguir adiante na vida, né? E o meu terceiro romance, também esse Paraíso, que conta a história. Esse não está em italiano ainda, então, com ou sem editora, vocês não vão achar. Conta a história de uma escrava que lança uma maldição numa fazenda de café no século XIX, e é uma maldição que iria durar durante 5 gerações daquela família. Então, é a história da última 5 gerações de mulheres, na verdade. Era uma maldição só para as mulheres daquela família. Então, eu vou contar a história da última mulher dessas 5 gerações. Então, só para vocês terem uma noção do tamanho da minha obsessão pelo passado, pelos fantasmas. E, não sei, quando você quiser me interromper, você me interrompa, Jesus. E quando eu estava... Porque escrever tem uma coisa muito mágica, assim, que pelo menos toda vez que eu estou escrevendo um romance, começam a acontecer coisas que vão tendo ligação com aquilo que eu estou escrevendo, né? Então, quando eu estava escrevendo 2 Rios, eu também fazia uma pesquisa de pós-doutorado em letras, e eu trabalhava muito com Sebald, que é um escritor alemão. E aí eu estava em Paris, assim, eu tinha ido passar uma semana em Paris, já não me lembro o que eu tinha ido fazer lá. E, de repente, eu vi que tinha acabado de sair um livro dele em francês, uma tradução de ensaios dele. Aí eu comprei. Quando eu cheguei em casa, comecei a ler. Os 2 primeiros textos eram sobre a Córcega. E eu estava escrevendo um romance que se passava na Córcega e estava estudando aquele autor, que é um autor alemão, que para mim é a coisa mais inimaginável do mundo. Era o Sebald, de repente está falando da Córcega.
E o que era engraçado é que ele falava, em particular, de um cemitério. Você pensa na Córcega, você pensa no mar maravilhoso, em lugares lindos, e de repente estava ele ali falando de um cemitério. E falando agora eu não me lembro o nome, mas é um quarto que as pessoas têm em casa, tinham, né, ou talvez ainda se encontrem em casas de pessoas mais idosas, um quarto que era o quarto dos mortos, e que normalmente era o quarto mais bonito da casa, em que ficavam apenas fotografias e objetos e coisas que tinham pertencido àqueles que já haviam morrido. E acabei trazendo essas coisas para o meu livro, né? Que acho que escrever também o escritor rouba o tempo todo, né? Ele tá roubando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não do que a gente escuta, das histórias dos outros, do que a gente lê. Então acho que é uma mistura constante, assim, da experiência, de uma imaginação, mas é de uma imaginação que vem sempre a partir daquilo que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê. Dentre as inspirações, os motivos de inspiração da sua criatividade, como também já foi dito em relação, por exemplo, a Dois Rios, com o lugarejo Dois Rios e a Córcega, os lugares em si também, às vezes, desencadeiam a inspiração, o processo criador. Uma cidade também que é muito presente na sua narrativa é o Rio de Janeiro, a sua cidade, mas há outras cidades onde morou durante mais tempo, inclusivamente Lisboa. Gostaria que nos dissesse alguma coisa sobre o seu relacionamento com o Rio de Janeiro e com as outras cidades a que pertenceu um pouco no tempo. É engraçado que eu sempre acho que o Rio de Janeiro quase não aparece, né, no que eu escrevo. E um dia eu participei de uma mesa em que o tema era Rio de Janeiro, e eu pensei, o que eu vou falar? E aí eu parei para pensar um pouco mais nos meus textos e me dei conta que a relação dos personagens com o Rio é a mesma relação que eu tenho com o Rio de Janeiro, que é a seguinte: eu adoro sair do Rio de Janeiro e voltar para o Rio de Janeiro, mas eu não suporto ficar muito tempo no Rio de Janeiro. E todos os meus personagens têm esse movimento de estar saindo do Rio ou de estar voltando para o Rio. A única personagem que nunca sai da cidade é a Aparecida, que é a mãe da Joana e do Antônio, e ela enlouquece. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho, de que se eu não saísse do Rio, eu ia acabar enlouquecendo. E é engraçado porque ela enlouquece com uma coisa que é muito carioca, porque tem a calçada portuguesa, talvez vocês conheçam Copacabana, aquele símbolo de ondas, que é preto e branco. Então tem uma brincadeira que todo carioca faz, que é ficar andando só nas pedras pretas ou só nas pedras brancas, sem poder encostar na outra. As crianças portuguesas também fazem. Também fazem. Mas olha que em Portugal é um pouco mais difícil, porque Sim. Copacabana os desenhos ainda são maiores. E ela vai fazendo isso e aquilo acaba se tornando uma obsessão. Claro que a loucura não vem disso, mas simbolicamente, imageticamente, é isso que a gente vê, né? Aquela mulher que se pisa na pedra branca ou se pisa na pedra preta, tem um surto. Então, na verdade, para mim, os lugares... Eu normalmente escrevo sobre lugares que eu conheço pouco, porque escrever, para mim, é uma forma de conhecer aqueles lugares. Quando eu já conheço muito as cidades, aquilo não me motiva tanto a escrever. Então, por exemplo, eu escrevi sobre Lisboa no meu primeiro romance, mas eu não conhecia tanto Lisboa ainda. Agora, tem 2 anos que eu estou vivendo lá, mas na altura que eu escrevi o romance, eu tinha ido uma vez com 12 anos e uma outra vez, sei lá, aos 26, uma semana apenas. Nunca tinha tido a experiência de viver, de fato, em Lisboa. Depois tem a Turquia, que aparece no primeiro romance, Istambul e Esmirna. Tem a Córcega. Nesse terceiro romance tem um pouco da África. Tem uma cidade de interior perto do Rio de Janeiro. Então, me interessam mais os lugares que eu
sobre os quais eu não tenho um domínio e que me dão margem para eu conhecer e descobrir e inventar enquanto eu escrevo. Não posso deixar de fazer uma pergunta que é sobre como foi o seu encontro com Veneza. Então, é a segunda vez que eu venho a Veneza. A primeira vez foi há 20 anos, um pouco 21, na verdade, eu tinha 15 anos. E eu me lembro que nessa altura, os brasileiros não viajavam tanto como eles viajam agora, né? Hoje em dia, em cada esquina, você vê milhares de brasileiros. Era uma época em que se vivia uma instabilidade econômica muito grande, e viajar para a Europa era um luxo. Então, normalmente, quando as famílias conseguiam fazer essas viagens para a Europa, elas iam para, passavam um mês e meio, mas iam para todos os países. Então, era uma coisa de ficar, sei lá, 2 dias em Amsterdã, 4 dias em Paris, 2 dias em Roma, 3 dias em Londres, enfim, uma coisa, viagens malucas, completamente picotadas, assim. E eu tinha amigos que já tinham feito uma viagem assim, e era essa viagem que eu queria fazer. E aí, nessa altura, minha mãe, que não era nada tirana, resolveu ser tirana na viagem e falou, não, nós vamos ficar 1 mês e meio fora, 1 mês na Itália, 15 dias em Paris e só. Porque se a gente for para a Itália, na Itália tem tudo, não existe nenhum país tão bonito como a Itália, tem tudo concentrado ali. E eu, assim, no primeiro momento fiquei frustradíssima, porque eu queria poder dizer que eu estava conhecendo a Europa inteira, e afinal eu estava indo viajar e só ia conhecer 2 lugares, enquanto todo mundo conhecia 7, 8. Mas hoje não, durante a viagem eu tive certeza de que ela tinha razão. E eu acho que a Itália até hoje é um dos meus países preferidos, assim. Eu voltei para cá algumas vezes, mas nunca a Veneza. Então, é a primeira vez que eu volto, e eu venho também fazer essa residência do projeto dos 500 anos do gueto de Veneza. E uma das lembranças que eu tenho, porque eu tenho como é normal, eu tenho uma memória difusa, né? Lembro de algumas coisas, claro que todo mundo lembra da Piazza San Marco, das coisas mais turísticas, mas eu também me lembro do gueto. Porque, para ir para o gueto, me lembro que a gente foi com guia para contar a história do gueto. Então, a primeira lembrança que eu tenho, assim, da questão de sentir essa coisa da expulsão dos judeus. E eu me lembro da minha mãe falando da questão da sinagoga, que a sinagoga ela não precisa ser um espaço construído, assim como uma igreja, que basta você ter algumas poucas pessoas, agora eu não me lembro quantas, porque meu judaísmo é assim, bem fragmentado também. Para você ter essa sinagoga, você só precisa de umas pessoas e do livro, né? Do Antigo Testamento. E isso, eu me lembro que isso ficou muito marcado em mim, essa ideia de que em qualquer lugar você pode levar, para qualquer lugar você pode levar o livro, em qualquer lugar você pode ler o livro. Então, essa ideia, justamente porque essa ideia da expulsão, né, de que você nunca fica realmente atrelado a uma terra, né, você está sempre... os judeus viveram em diáspora, né, de forma assim, consecutiva. Então, se você nunca sabia se haveria tempo de construir uma sinagoga, né? Como as catedrais na época que demoravam séculos, às vezes, para ser construídas. Então, talvez durante o tempo de construção eles já teriam sido expulsos. Então, o que iam fazer? Iam deixar aquela sinagoga para trás? E por isso essa ideia de bastam algumas poucas pessoas que possam comentar o livro. Então, eu me lembro dessa cena assim no gueto de Veneza, onde eu ainda não voltei. Que como eu tenho bastante tempo, eu vou chegando, eu gosto um pouco de chegar devagar nos lugares, assim, de tentar, sei que é difícil, mas de tentar não me sentir turista, de fingir que eu estou morando em Veneza, que eu tenho uma vida normal em Veneza. Agora, realmente é um lugar que você se emociona, eu acho que a Itália tem isso de forma geral, você se emociona em cada esquina, porque você pode, de repente, virar e se deparar com uma coisa muito antiga, com uma... Né, tem essa coisa da história dos lugares. Antes, só um minuto, porque agora estou me lembrando que anteontem
eu estava caminhando, eu estava indo para algum encontro aqui do festival, e por acaso eu atravessei uma ponte com 2 jovens americanos que tinham acabado de chegar, ainda estavam com mochila nas costas, e um disse para o outro: "Uau, isso é incrível, parece um estúdio da Universal." E aí eu fiquei, no primeiro momento, a vontade que dá é de empurrar o menino, sabe, para tipo ponte abaixo, para cair na água, sentir que aquilo é real, né, que aquela água inclusive é suja e fria, que aquilo não é um estúdio da Universal. Mas depois eu também fiquei um pouco pensando, né, o que é o mundo hoje, assim, né, para esse olhar da pessoa que não vê, que é um olhar de uma geração, talvez, que não vê tanto a história, e se você não vê a história do lugar, qual é a diferença, de fato, entre Veneza, qual é a diferença entre Veneza e um estúdio da Universal, ou entre Veneza e Veneza construída num cassino de Las Vegas, ou construída num cassino de Macau? Para essas pessoas que estão crescendo com esse olhar, o que é a questão da cópia, a questão da cópia, a questão do original, né? Em que medida para essas pessoas o estúdio da Universal não é o original e a Veneza não é a cópia do estúdio da Universal? Então, enfim, é um mundo maluco, mas, enfim, de qualquer forma, como eu estou nele, me interessa pensar um pouco, né? Esta questão da memória viva que uma cidade como Veneza ou como outras cidades de arte na Itália e na Europa nos colocam, permite-me levantar outra questão, ainda relacionada com a memória e as origens. Nos seus romances, esta questão muitas vezes surge em relação à personagem individualmente. Mas, de facto, lembro-me de uma antologia que teve a oportunidade de organizar com Adriana Armoni, salvo erro, intitulada Primos, em que esse trabalho de recuperação de uma memória, digamos, das origens até, coloca-se num plano, digamos, coletivo, já não individual. Pode dizer-nos alguma coisa sobre esse projeto, como surgiu e se realmente a minha leitura está correta? Eu acho que, em primeiro lugar, acho que mesmo quando eu falo da história pessoal, eu acabo falando também da história coletiva, né? Então, Sim. Se eu estou falando de uma pessoa cujos pais, por exemplo, foram presos e torturados ou morreram durante a ditadura militar, eu estou falando da vida daquela pessoa, mas eu estou falando de um momento específico da história do Brasil, né? Então, me interessa, de alguma forma, contar essa história com H maiúsculo através de pequenas histórias pessoais. Agora, esse projeto do Primos, ele reúne contos de autores brasileiros descendentes, metade de árabes, metade de judeus. E surgiu assim, de um incômodo nosso em relação ao mundo atual, um pouco, sobretudo, das pessoas que não conhecem tanto esse assunto, de achar que o ódio entre árabes e judeus é um ódio inerente, um ódio que sempre existiu. E, ao longo da história, não é isso que a gente vê. A gente tem, por exemplo, na Península Ibérica, um momento de muita convivência, de coexistência entre árabes, muçulmanos, católicos e judeus. E, no Brasil, por exemplo, foi uma imigração que sempre conviveu muito. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Saara, que é uma espécie de centro comercial aberto, assim, na rua, que foi criado por árabes e judeus, então uma sociedade de comerciantes árabes e judeus. Hoje em dia, na verdade, quase só tem chinês, mas tradicionalmente era assim. Então, nós quisemos falar um pouco dessa convivência entre árabes e judeus, e também das semelhanças, das diferenças, mas também das semelhanças entre essas duas culturas, mostrar como que elas dialogam, como que elas são próximas também, que é uma coisa que,
obviamente está se perdendo muito hoje em dia por questões de guerra, por questões políticas. Então, de fato, é um ódio que está se alargando cada vez mais, mas não é um ódio que sempre existiu. Então, quis trabalhar com isso assim no livro. Na verdade, é uma coisa que o leitor acaba se dando conta na medida em que ele lê, porque os textos vão mostrando essas semelhanças, mesmo sem querer mostrar intencionalmente, né? Então... Voltando à produção narrativa, provavelmente já tocamos no assunto, a questão, digamos, que surge muitas vezes da indagação, da procura de conhecer, descobrir ou redescobrir alguma coisa do nosso passado. De forma diferente nos três romances, surge um amor forte, um amor que poderíamos definir diferente, que acaba por dar um impulso na mulher que se encontra como sujeito que ama para esse processo de movimento, de procura, também de autognose, de autoconhecimento. Acredita que o amor tem esse poder de impulsionar um processo desse género? Acredito. Acho que se existe alguma salvação possível, é sempre com o amor. E isso fica muito claro no Dois Rios, que chega essa personagem, que é a Mariange, que é uma personagem que é uma francesa da Córcega, e que entra na vida da Joana e do Antônio, e é uma personagem muito misteriosa, e que eu acho que o amante tem sempre isso, essa questão do mistério, né? O amor tem isso, essa sensação de que a gente nunca vai chegar a conhecer o outro completamente, né? Quando a gente está apaixonado, a gente quer saber o que o outro está pensando o tempo todo, mas você nunca vai saber o que o outro está pensando, então você nunca vai realmente conhecer o outro. Só que eu acho que é justamente esse encontro com essa alteridade, enfim, essa paixão, que é capaz de nos transformar de alguma forma. Então, o que acontece é que a Joana, há muito tempo, ela tem a mesma vida, parada em casa, presa em casa, por conta dessa mãe que tem TOC, que é transtorno obsessivo-compulsivo, e do outro lado o Antônio, que nunca para de viajar, está sempre indo para um lugar depois do outro, e de repente o encontro com essa mulher faz com que eles se entreguem a movimentos opostos, né? Então, aquela pessoa que sempre esteve presa, ela acaba se movimentando, e aquela que sempre esteve em movimento, ela acaba parando. Então, eu acho sim que o amor, na verdade, é o motor é um dos motores de transformação, que muitas vezes, para a gente se enxergar, no caso a Joana e o Antônio, eles só conseguem de fato mergulhar na memória deles quando a Mariange aparece na vida deles. Então, às vezes, você precisa desse encontro com o outro para se conhecer melhor, para se entender melhor, né? Sim. Então, o encontro com o outro, que está a confirmar-se um tema central, digamos, da nossa conversa, também, de alguma forma, ocorre numa atividade que é certamente secundária, comparando com a sua escrita criativa, que é a atividade como tradutora, porque a Tatiana já traduziu alguns romances de autores contemporâneos franceses, certo? Gostaria de perguntar-lhe como viveu essa experiência da tradução e se a considera uma experiência, digamos, uma vivência isolada, ou se, pelo contrário, deixou marcas, estimulou de alguma forma depois a vertente da sua escrita criativa pessoal. Em primeiro lugar, eu nunca digo que eu sou uma tradutora, porque eu não me sinto tradutora, eu apenas traduzi alguns livros que chegaram até mim e pelos quais eu me interessei, que eu quis traduzir, mas a maioria deles, inclusive, eu traduzi antes da minha vida como escritora funcionar e eu poder viver disso. Então, era também fazia parte da minha vida acadêmica, fazia parte de uma coisa muito básica, que é ganhar dinheiro para viver.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma atividade fascinante, né? Eu traduzia do francês para o português. De vez em quando acontece. Agora me pediram para traduzir um clássico infanto-juvenil, que no Brasil se chama O Menino dos Dedos Verdes. Não sei se aqui, se em Portugal ou se na Itália também se esse é um clássico, mas no Brasil era um clássico. E eu li esse livro na infância. Então, agora, quando me pediram para fazer uma nova tradução, uma coisa que me interessava, porque é um livro que me marcou, então me interessa. Mas eu fui parando de traduzir por 2 motivos também muito básicos, sem muita graça. O primeiro deles é que se ganha muito mal traduzindo no Brasil. O segundo é que eu comecei a ter muitas tendinites, porque você tem que, para aquilo compensar, você tem que digitar muito o dia inteiro, e depois eu ainda tinha que escrever o meu próprio trabalho. Então, chegou um ponto de tantas tendinites que eu falei, não vou ter que fazer uma escolha. Agora, de fato, é engraçado que quando eu traduzia e escrevia ao mesmo tempo, eu sentia, claro, que, de repente, eu começava a escrever como o autor que eu estava traduzindo, porque traduzir é reescrever o texto, né? Então, claro que num determinado ponto da tradução, aquele livro já era meu, né? Então era como se eu estivesse escrevendo aquele livro. E aí, quando eu escrevia os meus romances, aquilo ia... Mas eu não acho isso ruim, né? Porque, na verdade, escrever você está sempre dialogando com aquilo que você leu, né? Então, os textos que você leu, eles aparecem no que você escreveu. A literatura é isso, um pouco essa ideia da originalidade, da genialidade, isso não existe, né? O que existe é um diálogo constante, um diálogo com uma herança, com uma tradição, é um rompimento com isso também. A este respeito, sei que teve acesso a uma casa com muitos livros desde criança. Quais considera as referências literárias principais, autoras de língua portuguesa, mas não só? Uhum. Bom, primeiro, acho que tem os livros infantis, assim, e que foram fundamentais para a minha formação como leitora e escritora, que acho que ou você toma gosto pela leitura quando você é criança, ou depois fica muito mais difícil. E aí, enfim, se eu citar nomes, provavelmente vocês não vão conhecer, porque a maioria são brasileiros, de fato, como Ana Maria Machado, Monteiro Lobato. Mas, enfim, também temos, sei lá, os irmãos Grimm, por exemplo. E depois, ali, acho que adolescente, eu comecei a ler muita literatura francesa, então eu tinha uma certa paixão pela língua francesa e pela cultura francesa. E tive um momento assim existencialista, que eu gostava de ler Simone de Beauvoir, Sartre, e esse momento foi um momento muito importante assim na minha vida. Acho que foi quando eu decidi assim que eu queria escrever. E muitos autores brasileiros foram importantes para mim. Eu sempre li literatura do mundo inteiro, mas sempre li mais literatura brasileira. Então acho que Clarice Lispector, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, são autores muito importantes para mim. E depois eu fui lendo, sei lá, muito autor de língua inglesa também. Então, o Melville, por exemplo, é bastante importante, o Faulkner, a Virginia Woolf. Mas estou citando alguns nomes aqui, mas, enfim, poderia citar muitos mais, né? É difícil você dizer assim quem é o autor que mais te influenciou, porque acho que tudo te influencia, né? Desde a literatura ruim, que quando você é adolescente não tem filtro, né? Você lê tudo, e eu acho importante que você leia tudo. Eu acho que é um momento que não tem que ter filtro mesmo. E tudo isso acaba entrando também no que você é. Então, acho que, de alguma forma, tudo que eu li, tudo que eu vi no cinema, que eu vi como exposição, ou que eu vivi nos momentos mais banais da vida, acabam entrando no meu texto, né? Mais uma pergunta. Nos 3 romances publicados há uma presença de várias vozes, já se falou de polifonia até,
mais talvez no primeiro e no terceiro romance do que em Dois Rios. Portanto, dar voz a diferentes personagens é certamente um elemento importante da sua escrita. Fiquei muito curiosa ao ler que, no entanto, o silêncio é outra sua pequena obsessão. É verdade? E outra pergunta. Também cheguei a ler, espero não ter lido uma notícia errada, que inicialmente Dois Rios era para se chamar O Silêncio. Em silêncio. Em silêncio, ok. Esse que é o problema de você falar as coisas antes delas estarem prontas, né? Porque tem lugares que eu vejo na internet que dizem que o nome do meu segundo livro é Em Silêncio, porque eu fiz a burrice de dizer em algum momento da vida que o nome do livro era esse, antes do livro estar pronto, acabado, e de ter um título definitivo. A questão da internet hoje em dia é um pouco enlouquecedora, porque, sei lá, eu virei tradutora do inglês, uma coisa que eu nunca fui, mas está escrito isso em diferentes lugares, as pessoas começam a repetir, e normalmente eu tenho que corrigir, até comentei com você antes, olha, não sou, porque tá ali, né, você já não tem mais como retirar essa informação, senão ao vivo, assim. Mas espera aí, a questão inclusive em sites de editoras que... Também, sim. Para você ver. Então, a questão do silêncio, assim, eu acho que eu trabalho um pouco como eu falei, dessa narrativa fragmentada, uma narrativa... Eu tenho capítulos sempre muito curtos, muito visuais. Eu acho que eu tenho uma escrita muito cinematográfica. Então, eu nunca perco muito tempo contando todos os detalhes, né? Como num romance muito grande, por exemplo, que você tem que estar sempre perdendo tempo também com momentos que não são tão importantes para a narrativa. E eu adoro ler romances assim, mas na hora de escrever eu tenho a sensação de que eu estou contando coisas que são tão irrelevantes que não faz sentido eu contar aquelas histórias. Então, eu me prendo apenas aos momentos que eu acho que são os momentos cruciais. Então, eu vou construindo uma história que normalmente é uma história que passa por muitos períodos diferentes de tempo, mas através de capítulos muito curtos. Isso tem a ver com a memória, tem a ver com o silêncio também, com essa tentativa de dar para o leitor essa possibilidade de imaginar, né? Então, eu não conto tudo, eu não contar tudo faz com que o leitor tenha que imaginar por si mesmo, né? E, na verdade, eu acho que o desejo de todo escritor, assim, num certo sentido, é alcançar esse silêncio inalcançável, né? Assim, é você conseguir chegar num ponto que é um ponto que, na verdade, que a gente pode chamar de verdade, de alguma forma, mas não sei se é a palavra certa. Mas acho que a questão é essa, a gente está sempre buscando a palavra certa para dizer as coisas e para dizer alguma coisa que tem a ver com o silêncio, eu acho. E o silêncio é muito importante para quem escreve, para quem lê, né? E hoje em dia o mundo é cada vez menos silencioso. Eu estou ficando uma chata com essa coisa do silêncio, porque qualquer lugar que você esteja tem sempre uma obra, tem sempre um barulho, tem sempre uma coisa assim, ou pessoas falando muito, né? E acho que a literatura é um momento de silêncio para quem está escrevendo e para quem está lendo. E acho que é um silêncio que tem a ver um pouco também com uma suspensão espacial e uma suspensão temporal também. Tem um cantor brasileiro que já morreu, que se chama Raul Seixas, que ele tem uma música que tem um verso que diz: para o mundo que eu quero descer. E eu acho que, às vezes, eu tenho essa sensação, sabe? Tipo, para o mundo que eu quero descer. E escrever é um pouco isso, é você poder descer um pouco do mundo e depois voltar para o mundo, né? E ler é isso também. Então, é uma possibilidade do silêncio e é uma possibilidade de interrupção da passagem do tempo, de alguma forma. Porque eu acho que se a gente fica o tempo todo no mundo, se você não pede para o mundo parar para descer um pouco, você acaba sendo completamente arrastado pela passagem do tempo, cada vez mais veloz, né? Então, você vira
um objeto desse do tempo. Quando você vê, pronto, passou, acabou, e você nem sentiu o tempo passar. E eu gosto de sentir o tempo passar, eu gosto de um pouco essa sensação de poder descer do mundo para ser, na medida do possível, porque isso não é completamente possível, mas poder ser o sujeito do tempo, não o objeto do tempo, e conseguir ver as horas passarem, conseguir ver os minutos passarem, sentir o tempo passar, de alguma forma conseguir tocar o tempo, conseguir colocar o tempo no colo, sei lá, embalar o tempo de alguma forma. Então, acho que a literatura tem a ver com isso, né? Com essa suspensão temporal, com essa suspensão espacial e com esse silêncio. Obrigada. Então, o nosso tempo, aliás, está a terminar. Passou. E queria agradecer muitíssimo o facto de Tatiana ter partilhado connosco de forma tão pessoal a sua vivência de escritora e realmente a 360 graus. Para, digamos, encerrar a nossa conversa, gostava de perguntar-lhe acerca dos seus projetos em curso, porque no Brasil saiu realmente há pouquíssimo tempo o seu último romance, O Paraíso. Gostava de perguntar-lhe se já está a trabalhar em alguma coisa, se está envolvida em algum projeto assim mais estruturado neste momento. Eu estava escrevendo um livro, assim, que é um livro que se pretende maior do que os outros, quando eu resolvi parar para fazer O Paraíso, que é o terceiro romance. Então, eu agora tenho esse romance inacabado, que se passa numa outra ilha, aliás, no nordeste do Brasil, no Maranhão. E isso tem que ser sempre um lugar que eu não domine completamente. Só que é engraçado porque eu não sei se um dia eu vou terminar esse livro, porque agora, semana passada, eu comecei a pensar numa outra história, agora eu estou com mais vontade de escrever essa outra história, então eu não sei se... Mas agora com muita calma, porque a melhor coisa de você publicar um livro é que você se dá um tempo para fazer tudo com calma. Já foram muitos cabelos brancos ano passado, com esse romance novo. E também tenho vontade de fazer mais livro infantil, que eu tenho 2, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É engraçado isso da tradução, porque vocês riem com um tempo depois que eu falei, né? E... Tá vendo? E agora, na verdade, tem um projeto que é fazer o livro infantil. Normalmente você escreve e depois o ilustrador faz o desenho. Então, estou com um projeto com uma ilustradora que é o oposto. Ela primeiro vai desenhar e eu vou escrever a história depois. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Vamos dar oportunidade ao sim, público. Claro. Acho que temos tempo para umas 2 perguntas. Sim, diamo già. Le do il benvenuto. Então, peraí. Vou botar isso aqui. Não sei como é que funciona. Ou então você me traduz, se eu não entender. Tá. Ho appena sentito che ci sono dei movimenti sociali e politici in Brasile molto duri che dopo il mondiale dell'anno scorso invece volete rinunciare alla presidente Dilma Rousseff. Non lo so se vengono ambientati nei suoi romanzi anche quello che succede a livello politico. La domanda invece si riferisce alla storia della sua famiglia. Ha detto che io non ho letto tanto da quello che è successo alle comunità ebraiche in Portogallo, ho letto un po' di più di quello che è successo alle comunità ebraiche di Spagna. Era anche una persecuzione religiosa e ha parlato di un tragitto iniziando da Portogallo via Turchia, poi in Brasile dove si parla portoghese, infatti un portoghese brasiliano per esempio, e la maggioranza della popolazione ha la religione cattolica. Allora, se potrebbe dire in questo suo percorso come si trova ora, come si trovava quando è arrivata la sua famiglia in Brasile e come si trova ora. Come si trova o quê? O Brasil? Come si trova di punto di vista religioso? La sua domanda, no?
Sì, cioè il soggetto di come si trova ora, l'autrice, la famiglia o il paese? L'autrice, la famiglia e la comunità ebraica di Brasile, sì. Grazie. Mas espera aí, agora, resumindo, essa coisa das expulsões. Sim, sim, essa coisa do Brasil agora. Tá. Sim, a situação da sua família e da comunidade nesse trajeto em Portugal, Turquia, Brasil. Porque na verdade, a gente está falando de momentos muito diferentes da história, né? Então, minha família foi expulsa de Portugal séculos atrás, né? Assim, no século XVI. Agora é engraçado, assim, uma coisa que eu penso de vez em quando, é por que essa família que foi expulsa de um país e teve que encontrar um outro país, no caso a Turquia, por que essas famílias todas que foram expulsas, elas continuaram falando durante séculos a língua do país que os expulsou, que é o ladino, que é uma espécie de português, né? Uma espécie de português, de espanhol, dessa época da Inquisição, e que tem a ver também com a questão da chave de casa, que deu origem ao título e à história do romance, que se diz que essas famílias que foram expulsas, elas levaram as chaves de suas casas, em Portugal e na Espanha, que é a mesma Inquisição, e passaram essas chaves de geração em geração na esperança de um dia poder voltar para casa. E eu acho que essa questão da língua também ter sido passada durante tantos séculos tem um pouco a ver com isso, né? Um pouco com essa esperança de um retorno, mesmo quando depois você já não... São gerações que não nasceram em Portugal, que não conheceram Portugal, que Portugal é uma memória, né? Mas estão ali, continuam falando aquela língua, né? O turco era a quarta língua dos meus avós. E depois foram para o Brasil, e um dos motivos, inclusive, é a questão da língua, né? Que era mais fácil de aprender o português, porque já era muito parecido com o ladino. Agora, são momentos históricos muito diferentes, porque primeiro foram expulsos de Portugal, eles não tinham opção, era isso ou morrer, né? Depois da Turquia para o Brasil, não foi uma questão de serem expulsos, né? Uma questão de uma reforma política do Império Otomano que virou Turquia, de ter que servir o exército, e foi mais uma... Saiu porque quis sair, na verdade, né? Eles não foram expulsos. E depois os meus pais saíram para não morrer também, porque muitos amigos já tinham sido mortos pela ditadura. E agora, no meio dessas viagens todas, muita coisa vai se perdendo também. E eu me interesso um pouco por isso, para as coisas não serem iguais a como eram antes. Então, inclusive, o judaísmo que chegou para mim é um judaísmo muito diferente do judaísmo que existia na Turquia, entendeu? Já era um judaísmo que não tem nada de religioso, por exemplo. Eu não tive nenhuma educação religiosa, mas que tem a ver com a relação com os livros, por exemplo. Por isso que eu contei aquela história do gueto, que foi uma história que me marcou. É uma questão muito mais cultural e de memória do que uma questão religiosa, assim. Agora, foram tantas perguntas numa só que eu já não sei mais o que eu não respondi. E não sei dizer. Mas sobre a questão política, só para dizer que eu acho que tudo é político sempre, né? Mesmo uma literatura que não se pretenda política, ela é sempre política, né? Então, porque você escolhe aqueles personagens, você escolhe aquele lugar, você escolhe aquele momento histórico, então isso é político, né? Não tem como escapar da política, na verdade. Okay. Un'altra domanda? Forse qualcuno vuole approfittare? Okay. Grazie. Obrigada.
Permettetemi di chiudere questa conversazione completando le informazioni a proposito di questa conversazione e della presenza di Tatiana Salem Levi a Venezia. Ringrazio davvero Emily Harvey Foundation per sostenere la sua residenzialità qui con noi. Potremo, chissà, incontrarla quando spinge in acqua qualche turista americano.